Fala, galera! No último episódio sobre a independência do Brasil, nós vimos a chegada de Dom João VI a Salvador depois de enfrentar grandes dificuldades. E principalmente, em Salvador, Dom João VI assinou a sua primeira medida, que foi a abertura dos portos às nações amigas. Essa medida ela foi assinada em função basicamente de três coisas: a pressão da elite comercial brasileira, a elite comercial interna, que estava desesperado vendo os seus produtos ali encalhados nos armazéns. A segunda pressão, a pressão da própria corte, que não sabia ao certo por quanto tempo ia ficar aqui no Brasil e precisava manter os mesmos hábitos de consumo que tinham na Europa, que dava ali um verniz de civilização para a corte. Em terceiro, e não menos importante, a pressão inglesa, que quando ofereceu ali a escolta, a proteção aos navios portugueses, esse oferecimento estava longe de ser um oferecimento gratuito. Tinha um preço, e a conta dessa proteção foi apresentada logo que Dom João VI pôs seus pés em terras tropicais. E quando a abertura dos portos se deu de fato, nós vimos que os ingleses, naquela ocasião, era a nação mais amiga do Brasil. E caiu matando, não perdeu a oportunidade. Vendeu aqui o que o brasileiro precisava e o que não precisava. No mercado, que por maior que fosse o território brasileiro, era um mercado muito resumido, muito reduzido, na verdade, porque você tinha uma grande esmagadora maioria de escravos que não iam ao mercado, e ao mesmo tempo que você tinha uma quantidade grande de escravos, a nossa elite ela era pequena. Nesse contexto, a voracidade com que os ingleses despejaram essas mercadorias no Brasil nem sempre encontraram o mercado mais aberto, nem sempre deu bom resultado. Mas a chegada desses produtos chamou a atenção de Dom João VI. Tanto é que ele reage a isso, e a reação que ele propõe foi a revogação de um alvará que fora assinado por sua mãe em 1785. E esse alvará proibia aos brasileiros de produzir qualquer tipo de manufaturas. Era uma espécie de instrumento para apertar ainda mais os laços, né, comerciais, os laços coloniais. E o Dom João VI, diante daquela situação, tentando minimizar a dominação da Inglaterra, ele revoga esse alvará, permitindo aos brasileiros que produzam as manufaturas. Evidentemente que essa medida foi uma lica morta. Evidentemente que os brasileiros não saíram produzindo as manufaturas, mesmo porque o mercado era pequeno, mesmo que nesse mercado pequeno eles tinham que concorrer com a Inglaterra. No entanto, a revogação do Alvará de 1785 teve uma consequência: colocou uma pulga atrás da orelha da Inglaterra. É como se os ingleses olhassem aquela movimentação de Dom João VI com uma certa desconfiança, como quem diz: nós não podemos perder esse mercado, nós temos que consolidar essa dominação. E esta consolidação se deu no ano de 1810, quando os ingleses, se valendo ali da fragilidade de Dom João VI, que era um rei exilado, praticamente impôs uma série de tratados que oficialmente se chamava Tratado de Paz, Amizade, Aliança, Navegação e Comércio, um tratado que tem um nome pomposo, um nome até fofo, mas que na prática é um tratado que, por qualquer ângulo que você o analise, é um tratado é uma série de tratados completamente desiguais. Eu vou citar aqui algumas das cláusulas que mostram isso de forma muito clara. Por exemplo, o tratado previa que os ingleses residentes no Brasil teriam um tribunal especial. Ou seja, se o cara cometesse um crime aqui, ele seria julgado por um tribunal inglês nas leis inglesas, mesmo esse crime tendo sido cometido aqui. Esses tratados previam uma liberdade religiosa para esses ingleses. O temor era que eles fossem obrigados ou que eles fossem perseguidos por não serem católicos. E essas duas cláusulas que eu estou citando mostra bem a preocupação da Inglaterra meio de proteger
esses ingleses devido a um fluxo cada vez maior de mercadorias dos dois países e, evidentemente, de pessoas que vinham para cá, de ingleses que vinham residir aqui. Era veio uma espécie de proteção. E o segundo bloco, o bloco mais econômico, previa ali uma tarifa alfandegária mais vantajosa para os produtos ingleses, que pagavam menos, inclusive, do que Portugal. Está certo que Portugal, nesse momento, está sob o domínio dos franceses, mas não deixa de ser um absurdo essas taxas alfandegárias tão vantajosas para a Inglaterra, né, e às vezes desvantajosas para, para a ex-metrópole, né, para Portugal. E, por fim, os ingleses exigiam que o Brasil pusesse fim ao, ao tráfico de escravos. E essa exigência ela tinha muito a ver com o fato de que a Inglaterra recentemente tinha acabado com a escravidão nas suas colônias e estava preocupado com essa competição com colônias que mantinham a escravidão. E essa pressão fez com que a Inglaterra aproveitasse esse momento e incluísse essa cláusula. E eu fiquei aqui falando acabei me perdendo aqui nessas questões econômicas e deixando o Dom João VI de lado, que ainda estava na Bahia. Estava na Bahia já com malas prontas, anunciando que ir embora depois de um pouco mais de um mês que tinha passado por lá. E a maneira que, quando ele anunciou isso, a elite local prontamente implorou para que Dom João VI não fosse embora, dizendo, cara, fica aqui. Elas estavam antevendo as melhorias. E Dom João VI alegando proteção, alegando que a cidade de Salvador, por estar mais perto da Europa, por ter um trânsito mais conhecido e ter uma Bahia muito aberta, ele não se sentia seguro. Ele alegou que a segurança seria muito maior no Rio de Janeiro. Por questões topográficas, né? Você tem no Rio de Janeiro uma baía que tem a boca bem fechada, né? Você ali tem as duas fortalezas que ficam na boca da baía, de Santa Cruz e de São João, e a cidade no fundo dessa baía, e isso dá uma sensação de maior proteção e é mais distante. E com esses argumentos, ele delicadamente rejeitou as ofertas de construção de palácio e coisas do tipo e partiu para o Rio. E no caso da chegada do Dom João VI no Rio, foi muito diferente da de Salvador, mesmo porque o Marcos Noronha, que era o governador do Rio de Janeiro, ele já estava preparado, já havia sido informado, e o desembarque foi marcado por aquelas típicas festas, com missas de ação de graça, com tiros de canhão, tudo que você viu mais ou menos em Salvador. Só que o desembarque no Rio de Janeiro, diferentemente de Salvador, era um desembarque que era fixo, né? Era esse o destino da viagem. E uma vez em terra firme, chegou a hora de Dom João VI trabalhar de fato. Isso significava montar todo o aparato de Estado português que ele estava transferindo para a sua mais importante colônia, que estava transferindo para o Rio de Janeiro. E nessa transferência, nessa construção do aparato português, os primeiros beneficiados foram aqueles que se sacrificaram por Dom João. Não teve um viajante daqueles que não foi agraciado com um cargo burocrático. Alguns desses cargos burocráticos eram mega importantes, como os cargos de ministro e coisa e tal. Outros cargos, nem tanto. Alguns cargos daquele eram meros trabalhos dos caras que eram funcionários fantasmas, que ganhavam para receber. Mas o fato é que da noite para o dia, esse aparato burocrático inchou. E esse aparato burocrático exigia que se tivesse dinheiro para se manter esse aparato. E a primeira fonte de verba que o Dom João VI apelou foram os empréstimos, que nem é a melhor de todas. Em seguida, o Dom João VI aumentou significativamente os impostos, e a solução mais surreal de todas foi criar um banco para emitir moedas para sustentar esse aparato burocrático. E nessa construção do aparato burocrático, o Dom João VI começa a se aproximar das elites do Brasil, das elites cariocas, formando ali, através de uma farta distribuição de títulos de nobreza. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo para vocês, Dom João passou 13 anos no Brasil. E nesses 13 anos, ele distribuiu mais títulos de nobreza do que toda a história da família Bragança.
E esses nobres, né, que vão se juntar ali no entorno do rei, vão formar a corte. E uma vez tendo uma corte no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tinha que meio que se civilizar-se para que essa corte estivesse, que essa cidade tivesse a altura de abrigar a nobreza, a sede do Estado. E o Dom João VI não mediu esforços, né? Ele mandou pavimentar ruas, ele melhorou o sistema de coleta de lixo, ele reformou igrejas. E dentro desse contexto de modificações que Dom João VI fez, né, de melhorias para a cidade, para que estivesse à altura de abrigar um rei, três medidas eu considero muito importantes, que talvez sejam grandes marcas que Dom João VI deixa na cidade do Rio de Janeiro. A primeira delas é o Jardim Botânico. Né? Quando você olha o Jardim Botânico, embora para qualquer turista que passa pela cidade do Rio de Janeiro imagine que aquilo seja um parque, na verdade um Jardim Botânico era um centro de pesquisa. Um centro de pesquisa onde Dom João VI se dedicava a plantar ou experimentar possibilidades de ganho naquilo que era a vocação econômica do país, que era a agricultura. Uma segunda medida joanina que fica como marca para a cidade do Rio de Janeiro é a construção da biblioteca. Ele manda trazer a Biblioteca Nacional, né, que é o futuro dessa biblioteca que você está vendo aqui na imagem, que é uma biblioteca muito, muito robusta, é uma biblioteca de muito respeito, que foi construída no período em que Portugal era muito rico. E, por fim, como última medida, ele manda contratar uma série de artistas plásticos e constrói, né, organiza uma Academia Imperial de Belas Artes. Aqui é a fachada do prédio que foi levado para o Jardim Botânico. E quando você vê essas medidas todas, cara, a sensação que dá é muito clara. Cara, o Dom João VI não quer voltar para casa. Dom João VI não tem nenhuma vontade. Aqueles investimentos todos deixam isso muito evidente. Dom João quer ficar no Rio de Janeiro. E ficar no Rio de Janeiro com o Dom João significava duas coisas. Aqui ele se afeiçoou à cidade, acostumou com o clima, gostava da comida, gostava das pessoas. E a segunda questão, talvez essa mais importante, Dom João se sentia rei aqui. Dom João estava longe das grandes questões ideológicas que tornavam a Europa um lugar muito tenso. Só que por mais que Dom João VI gostasse daqui e quisesse ficar aqui, meu irmão, Napoleão já tinha sido expulso de Portugal. Em 1815, Napoleão finalmente é derrotado na Batalha de Waterloo. E a situação é a seguinte: o Congresso de Viena se reúne e exige que ele volte. E Dom João VI, para driblar o Congresso de Viena, por sugestão de Talleyrand, ministro francês, ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, a Portugal e Algarves. E essa é uma medida muito importante que se soma à abertura dos portos quando a gente projeta a independência. Porque quando o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, o Brasil meio que muda de patamar. O Brasil se iguala à metrópole. E nesse sentido, se você pensa em independência como a ruptura dos laços coloniais, se você pensa em independência como a formação do novo Estado, essa igualdade de condições vai ter um peso muito grande de verdade, tanto no processo de emancipação política, quanto na maneira como essas elites que giravam em torno do rei se sentiam privilegiados. E tudo isso vai culminar na independência. Mas Dom João achava que isso aqui era o paraíso. Dom João VI achava que aquelas medidas eram suficientes. Mas, na verdade, por dentro, não era bem assim. E algumas regiões do Brasil vão questionar esse projeto que parece só olhar para o Rio de Janeiro. Mas isso, cara, é uma outra conversa que a gente vai ter no próximo episódio. Um grande abraço, fique bem.